Bom dia, meus amados, na graça e a paz do Senhor. Queridos, abram comigo na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 2. Vou ler aqui um verso no capítulo 2 e depois vamos ler no capítulo 3. Hebreus 2, vamos ler o primeiro verso, que nós já tratamos em mensagem anterior. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Para quê? Para que jamais nos desviemos. Então, precisamos prestar maior atenção cada vez mais à palavra de Deus. Agora, no capítulo 3, verso 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando. Olha a dor de Deus falar isso. O seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor amado, pedimos, Senhor, a Tua graça sobre nós. Pedimos que o Senhor cumpra, Senhor, a promessa de que onde estaríamos 2 ou 3 reunidos, no Teu nome o Senhor se faria presente. Porque se o Senhor se faz presente aqui, Senhor, com certeza já valeu a pena virmos aqui, só para estarmos contigo. E queremos estar contigo nessa manhã, queremos ouvir Tua voz, que a Tua palavra, Senhor, possa ser ministrada e possa entrar no nosso coração e produzir bons frutos. Pedimos que o Teu Espírito dirija essa reunião, que ela é para Ti e é para a glória do Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Bom, queridos, nessa sequência aqui que eu tenho feito em Hebreus, primeiro nós tratamos lá daquele verso do capítulo 2, que é preciso que prestemos maior atenção, cada vez mais atenção. Então veja, queridos, como isso é algo que Deus deseja, né? Que é o desejo de Deus, que a gente preste maior atenção à palavra de Deus. Maior atenção. Não interessa o pregador, não interessa. A questão é, se a palavra de Deus está sendo ministrada, a gente precisa prestar toda a nossa atenção, a maior atenção à palavra, para que a gente jamais se afaste de Deus, jamais se perca, jamais perca o que é mais valioso, queridos. O mais valioso que nós temos não é a nossa carreira, não é a nossa inteligência, não é nem mesmo a nossa saúde, não é nem mesmo a nossa família. Tudo isso tem preciosidade infinita, muito grande, mas a nossa fé é o que nos levará para a vida eterna junto com Deus, e Deus é o maior valor. O que vai ser o maior valor na nossa vida, se não aquele que nos criou, aquele que nos dará a vida eterna, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que nos ama mais do que todos jamais nos amarão. Some todo o amor que sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, seu cônjuge, some o amor de todo mundo. Não dá um pingo do amor que Deus tem por nós. E nós só existimos e só estamos aqui porque Deus desejou isso e deseja isso. E você é quem você é porque Deus quis que você viesse a existir e fosse exatamente como você é. Você é especial para Deus, você é único para Deus e é fruto da concepção do amor de Deus que desejou que você existisse. Então ele é o maior valor, querido. Não temos como negociar nada em comparação ao nosso Deus. E na última mensagem eu falei que, vindo essa palavra, que a gente prestou atenção, primeiro que a gente trabalhou, prestemos maior atenção. E cuide-se para que ninguém caia. O apóstolo Paulo diz: quem está de pé, cuide-se que não caia. Se a gente presta maior atenção, ok, prestei atenção, mas veio a mensagem, veio o impacto dela aí, muitas vezes a gente endurece o coração. Aí não adiantou, né? Prestou atenção, mas endureceu o coração, perde o benefício que Jesus falou, que ele lança a semente e cai em um monte de terreno onde
é cheio de espinho, terreno duro e não produz nada. Diferente do quando cai num solo fértil. E a gente tem que cuidar que o nosso coração não endureça, mas seja um solo fértil. Porque muitas vezes, né, a palavra é ministrada, não sou eu, não pastor, a palavra é dita e muitas vezes o nosso coração resiste. Ah, mas isso aí é muito difícil. Ah, isso aí eu não consigo. Não, meu irmão, foi o que eu coloquei. Você realmente não consegue. A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Então não é justificar, ah, isso é muito difícil, já tentei ou não consigo. É falar, Espírito Santo, vem e me ajuda nisso. Nós temos, queridos, o maior poder do universo ao nosso dispor. Basta clamarmos, falar, Senhor, me ajuda nisso. E se cair de novo, tropeçar de novo, falar, Senhor, eu continuo querendo. Me ajuda novamente. Me ajuda novamente. Não fale, ah, é difícil, porque isso endureceu o coração. Ah, é fácil falar? Não, irmãos, tudo é. Não é isso o ponto é clamarmos a Deus. E essa é a oração que Ele quer responder. Quando clamarmos, Senhor, me transforma. Senhor, me ajuda a cumprir o que a Tua palavra me ensina. Irmãos, não endureça o seu coração para nada que for pregado da palavra de Deus. Simplesmente reconheça que precisa, se entregue e fala, Senhor, me ensina. Me treina, me capacita, me ajuda a vencer isso que eu preciso aprender, isso que eu preciso. E na mensagem de hoje, queridos, quero trabalhar isso que foi dito aqui, e é estranho até se você parar para pensar. Deus diz, né, nessa dor de Deus, quando vem a rebelião do povo, Deus fazendo milagres, abrindo o mar vermelho, manda 10 pragas, manda água sair da rocha, Deus faz milagres sem fim no meio do povo. E aí Deus diz, mas os corações deles não param de se desviar e eles não reconhecem os meus caminhos. Olha isso que Deus diz, eles não reconhecem os meus caminhos. A palavra ali de reconhecer, a palavra recognição, de onde vem a palavra conhecimento, eles não aprendem, eles não percebem, eles não discernem os meus caminhos. No sentido de que qualquer coisa que apareça, o pessoal segue. Os meus caminhos, muitas vezes, eles não reconhecem. E é realmente, a palavra ali no grego, é caminhos, é rodos, é como se fosse uma estrada. Eles têm várias estradas, está aqui a minha. A palavra de Deus está dizendo, é por aqui. E eles não reconhecem que é por aqui, eles acabam indo por outros rodos, por outros caminhos, por outras estradas. É literalmente isso, existe uma destinação que Deus quer, a transformação do nosso ser, a vida eterna, de sermos parecidos com Ele. Tem essa destinação. E tem uma estrada para seguir, tem um caminho. E as pessoas não reconheciam essa estrada e iam por outros, e se perdiam, e se prejudicavam, e se afastavam. E Deus dizendo, estava o tempo todo o seu coração se desviando. Veja, queridos, que é muito importante a gente ver que Deus não disse, eles não reconheceram a mim. Não é isso que está escrito. Eles não reconheceram os meus caminhos. Porque olha só, muitas vezes as pessoas querem Deus, eu vou buscar Deus, isso, só que não reconhecem o caminho para chegar lá. E adotam um outro caminho e se perde. Porque você não pode viver uma vida com Deus seguindo outros caminhos, porque você vai se perder, não vai encontrar com Ele ou vai se prejudicar. Então não basta captar quem é Ele, qual é o verdadeiro Deus, é o Deus das Escrituras, é Jesus, e não andar por esse caminho dele, não andar no que Ele ensinou. Por isso que Jesus, quando Ele vem à Terra, então pense bem, está lá Deus nos céus, Ele resolve vir à Terra, e em vez de ficar apenas fazendo manifestações de poder, Ele traz um ensino, que é justamente esse caminho que a gente precisa reconhecer. Então Deus, Ele traz um ensino espetacular, esplêndido, o maior e mais belo que a humanidade já viu, e trouxe do céu para nós. E se a gente canta para Jesus, adora Jesus, mas não reconhece esses caminhos e não discerne, não aprende esse ensino que Ele veio trazer do céu para nós, a gente não está captando o que Ele quer para nós. Porque Ele mostrou um caminho a ser seguido, uma estrada a ser seguida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe um caminho a ser trilhado, uma verdade a ser crida e uma vida a ser vivida. Por isso que Moisés, quando ele desceu do monte, ele traz o quê? Ele traz ali a placa com os 10 mandamentos, que é de novo, o caminho até Deus, o caminho de Deus.
que se a gente não viver, a gente vai ter problemas, a gente vai se desviar, e por mais que a gente fale Senhor, 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 mas não trilha esse caminho, vai acabar isso esmorecendo, vai isso se tornar em nada, não vai chegar até os céus, vai se perder. Então, queridos, existe um ensino que Deus veio trazer, Jesus veio trazer, Moisés trouxe quando desceu do monte, e esse ensino não é meramente um nome. Prestem atenção nisso, que isso é muito importante, queridos. O ensino do Evangelho não é meramente um nome, não é saber dizer Jesus. Você precisa saber tudo que esse nome representa e viver a partir disso. O Evangelho é um estilo de vida, é um jeito de pensar, por isso que ele fala a mente de Cristo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então há uma mente de Cristo, há um caminho a ser discernido. Então é um estilo de pensar, é um estilo de viver, é um estilo de se relacionar, é um estilo de crer, é um estilo de tratar você moralmente, eticamente no mundo, é um estilo de saber o seu propósito na terra, de que você é amado, de que você tem que amar, que você tem uma destinação eterna, que a vida não acaba aqui, que você tem um Deus a servir, uma verdade a seguir, um caminho a obedecer. Então transforma tudo, se você captar essa mensagem e discernir esse caminho. Você não pode dissociar Jesus do conteúdo que ele ensinava. Não pode. Porque em qualquer lugar que se pregue Jesus e ensina um conteúdo diferente dele, ou até mesmo oposto a ele, isso não é o Evangelho. Fala Jesus, 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 adora, tem louvor, etc. Cita um ou outro verso da Bíblia. Mas o conteúdo é diferente do Evangelho. Não importa quantas vezes a pessoa fale Jesus, irmãos. Aquilo não é Evangelho, é aquilo que Deus está dizendo. Eles não reconhecem os meus caminhos. Não adianta falar Jesus. Não adianta falar sobre Deus se esse conteúdo for diferente do que Ele, Deus, disse como é. Quer ver? Abra comigo, queridos, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Essa mensagem aqui em Hebreus, eu já havia iniciado alguns domingos atrás, e estava aqui já planejado chegar aqui e falar sobre esse não reconhecer os seus caminhos. E, queridos, quando vocês abrem Mateus 7, eu fico assim escandalizado quando eu ouço, vejo algumas pregações na internet, queridos. Fico realmente, porque por mais que a pessoa fale Jesus, fale a Deus, irmãos, o conteúdo daquilo ali não é o Evangelho. É muito diferente. O pastor Wagner esses dias me mandou um áudio, podcast, só para saber o que eu achava daquela pregação. Meu Deus do céu, irmãos. E é de um cara assim, renomado aqui em Brasília, com a igreja entupida. Meu Deus do céu, aquilo ali é só massagem no ego das pessoas, só aquela coisa blasé, superficial, não fala muito, só fala de conquista, de vitória, você vai arrebentar, etc, etc. Meu irmão, ótimo, tudo isso é bom, mas a igreja a gente vai para aprender sobre Deus, porque sobre você vai conquistar, você vai vencer, e tem coach para isso, tem psicólogo para isso, você vai fazer um MBA, vai em qualquer lugar aí aprender, vai em reunião de negócios, você tem 1000 lugares para aprender sobre autoestima, sobre como conquistar, como vencer, como ter bons relacionamentos. Claro que a palavra trata sobre isso, mas isso é secundário ou mesmo terciário, é depois de Deus. Agora, se as pregações enfatizam isso, onde que a pessoa vai aprender sobre Deus? Onde que vai aprender sobre construção de caráter, sobre vida com Deus, sobre querer a vida eterna, como combater o pecado, como viver a sua vida espiritual, não a vida terrena? Se as pregações estão focadas no terreno, já tem algo problemático, porque as Escrituras focam no eterno. O apóstolo Paulo diz, não fixem os olhos nas coisas terrenas, não fixem os olhos nisso. Mesmo se der tudo errado, que a gente não quer isso e vai buscar, mas mesmo se der tudo errado, seu olhar não pode estar nas coisas terrenas, mas nas coisas do alto. E ele ainda justifica. Por quê? Porque as coisas terrenas são transitórias, elas vão passar. A sua carreira vai passar, meu amigo. Tudo seu vai passar.
A sua beleza física vai passar, tudo vai passar. Sua família, sua vida vai passar. Agora, olhando para as coisas do alto, onde estão as coisas eternas? Aonde se nós vamos ouvir isso se não for na igreja? Onde? Tem uma pessoa aqui que era da igreja, teve uma vez que mandou uma mensagem também de uma outra pessoa conhecida, famosa, etc. E ele pegou um verso das Escrituras que estava falando claramente de vida eterna, e ele conseguiu, não sei como, assim, a pessoa consegue transformar a coisa para uma conquista empresarial. Irmãos, aquilo me deu nojo. Porque tudo bem, pega então um verso que fala de alguma conquista. Agora você pegar um verso que fala claramente de vida eterna, que Jesus morreu na cruz. O verso fala de Jesus morreu na cruz para te dar a glória da vida eterna. E o cara pega aquilo para fazer glória empresarial. Irmãos, isso é vergonhoso, é nojento, é absurdo, E isso você vê demais. É um desafio que eu faço para vocês. Não estou falando todos, mas isso já está se alastrando. Pega uma pregação que você vai ouvir, mas antes de ouvir a pregação, leia. Faça esse desafio, leia 3 capítulos de João, 3 capítulos lá de Efésios, para pegar Paulo, 3 capítulos de Pedro, pronto. 3 em João, 3 em Paulo, 3 em Pedro. Você vai demorar 15 minutos para fazer isso. E aí depois vai ouvir a pregação que alguém te mandou. Faça esse teste. Você vai ver, queridos, que em boa parte não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem, irmãos. Está falando, citando Jesus, tá? Mas você vê o assunto, a abordagem, aonde a pessoa está chegando é um, e de lá é outro. É uma tristeza para a minha alma quando a gente vê a discussão que as pessoas não reparam. Nesse que o pastor Wagner mandou, o pessoal gritando aleluia, glória a Deus, e aquela coisa que, gente, eu nunca vi Jesus pregando desse jeito. Eu nunca vi o apóstolo Pedro pregando desse jeito. Nunca vi o apóstolo Paulo, o apóstolo João. Não. Aí é aquela coisa que Deus está falando. Vocês não reconhecem os meus caminhos. A gente não está caminhando para o fim dos tempos? Olha o que Jesus fala sobre o fim dos tempos, que é aqui em Mateus 7. Olha o que, presta atenção e traga isso para a nossa realidade, queridos. Traga para a nossa realidade e veja. Olha só. Mateus 7, verso 21. E tentem aplicar isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Então a pessoa está falando com Deus, falando de Jesus, e olha e fala Senhor, Senhor. Está falando isso, está entrando, talvez se quebrantando, está falando. E olha só, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Desculpa, não vai entrar. Pode ficar falando Senhor a vida toda, não vai entrar, irmãos. Isso é muito sério, não vai entrar. Igrejas aí falando Senhor, não vai entrar. Porque está ensinando um caminho diferente. Pode estar falando em Senhor, pode estar falando, mas se é um caminho diferente do Evangelho, aí é problema. Não entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí olha só o que ele diz. Muitos, não são poucos, irmãos. Traga isso para a nossa realidade. Hoje não é que está assim? São muitos, não são poucos. Então cuidado com o que você ouve por aí, porque não são poucos, não são raros, não são um ou outro, não, são muitos. Muitos me dirão naquele dia. De novo, olha aí. Senhor, Senhor, não profetizamos, olha só, irmãos, no teu nome. Jesus, a gente profetizou no teu nome. Não foi nem no nome de Deus, não foi no teu nome, Jesus. Senhor, se nós não profetizamos no teu nome, tanta igreja que fica profetizando para todo lado, só porque põe o nome de Jesus, as pessoas acham que isso veio de Deus, irmãos. Só porque falou, olha, eu profetizo em nome de Jesus que sua vida, ou que isso, ou que aquilo. Irmãos, isso é muito grave, porque se a pessoa está usando o nome de Jesus sem autorização dele, é isso aqui. Está falando em Jesus, mas sem autorização dele. Está falando besteira no nome dele. E Deus tem compromisso com isso? Não, é pelo contrário, a pessoa está cometendo um crime. Se você assina um cheque no nome do Lula, ou do nome do Tarcísio, ou do nome do Bill Gates, você está cometendo um crime, é falsificação. Ele não te deu permissão para aquilo, você não tem autorização para isso.
Não é que, não, mas eu tentei fazer o bem no nome do Bill Gates. Não, você falsificou a assinatura e fez algo sem autorização dele. É crime. Então, quando alguns fazem isso, usando o nome de Jesus, é crime. E Jesus está mostrando aqui como ele acha isso o absurdo, porque você não está usando o nome do Bill Gates, está usando o nome de Deus. E de Deus não se zomba, e você não pode usar o nome de Deus em vão. Olha que Jesus continua. Senhor, mas nós profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então está aí, queridos, a tríade que todo mundo corre atrás: profecia, expulsão de demônios e milagres, os três. Qualquer pessoa em geral, qual que é uma igreja muito usada por Deus, cheia do Espírito Santo, qual que é uma igreja assim avivada, todo mundo vai dizer, é fácil. Uma igreja que tem um monte de profecias, igreja que expulsa demônios, igreja que realiza milagres. Veja que Jesus não fala, não aconteceu milagre, não. Eles falam, não, mas nós realizamos. Não é que a gente falou sobre milagre, não, nós realizamos. Os critérios que nós usamos, que muitas vezes não são os de Deus para dizer se uma igreja é boa ou não, se é uma igreja cheia de Deus ou não. Nem mesmo a igreja que usa o nome de Jesus. Usa o nome de Jesus, expulsa demônio, profetiza, realiza milagre, com certeza a igreja de Deus. Irmãos, Jesus está dizendo que esse fulano aqui, e que são muitos, não vai nem passar da porta do céu, não vai entrar. Por quê? Porque o conteúdo é diferente. Fala de Jesus, realiza 1000 coisas, mas se o conteúdo for diferente, não discerniu os caminhos dele. E Jesus então continua, verso 23. Então eu direi a esses claramente, eu nunca os conheci. Olha, falavam no nome de Jesus, profetizavam milagres. Jesus falou, eu nunca conheci vocês, não sei nem quem vocês são. Não sei quem vocês são. Quem vocês são? Pode ser famoso nas igrejas, pode ser famoso, mas eu não sei quem vocês são. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como é que é a cozinha de muitas dessas igrejas, queridos? Qual que é o objetivo das pessoas, entre aspas, em ganhar almas? É levar pessoas para o céu, ou ganhar dinheiro, ou só aumentar o seu poder, ou só conquistar fama? Cuidado, irmãos. A gente tem que aprender a discernir os caminhos de Deus. E, de novo, discernir os caminhos de Deus não é profecia, não é milagres, não é expulsar demônios, nem mesmo ficar falando sobre Jesus. É o que? É o conteúdo do Evangelho. Se a gente pega o nome de Jesus e ensina outra coisa, você não pode dissociar Jesus do conteúdo que ele ensina. Se pega Jesus e joga fora o ensino esquece, vida eterna, servir, combate do pecado, não, joga isso fora. Vamos falar de prosperidade, de bênção, de conquista, de milagres, vamos falar sobre isso, que atrai muito mais gente, vai conquistar muito mais almas. Estão conquistando almas por um conteúdo que não é o Evangelho, que é um conteúdo que o Evangelho perpassa, fala sobre conquista, fala sobre prosperidade, fala sobre curas, mas não é o foco. Isso é secundário. O foco é Deus, o foco é a vida espiritual, o foco é a transformação do nosso caráter, de renovação da nossa mente, de sermos parecidos com Jesus. Não são as bênçãos a busca. A busca é por Deus. É um Deus que abençoa, mas não é as bênçãos que se busca, busca-se a Deus. Então, queridos, não adianta a pessoa ou a igreja falar sobre Jesus, falar, e não ensinar o Evangelho. De novo, Jesus diz que são muitos, e são muitos fazendo isso aqui. Imagina a quantidade dos que o seguiam. São muitos que estavam falando Senhor, Senhor, expulsando, profetizando e realizando, muitos. Se são muitos que estão nessa liderança, imagina a massa que seguia esses muitos. Que Jesus disse que no fim dos tempos ele vai verificar tudo isso. Imagina a massa que estava seguindo isso, queridos. Profecias acontecendo, milagres acontecendo, e eram muitos fazendo isso e muito mais ainda seguindo. Então, queridos, cuidado com... Jesus está dizendo que seria assim. Foi ele que disse. Então a gente tem que ter os olhos bem abertos. E ele falou que os lobos estariam vestidos de lobos
estariam vestidos em peles de ovelhas. Estariam falando Senhor, Senhor. Então não basta mencionar o nome de Jesus e dissociar do conteúdo que Jesus ensinava, que eles vejam que se pregava no Novo Testamento. Não é questão de estilo, quem fala alto, quem fala baixo, quem usa terno, quem não usa, mas do que se pregava, o assunto que se pregava. Só você ler sobre Romanos, ler Romanos de 1 a 13, você vai ver falar sobre prosperidade, bênção e cura. Vai falar da cruz, vai falar do nosso pecado, do amor de Deus em nos salvar, vai falar de vida eterna, de quem nós precisamos, do quanto precisamos nos aproximar de Deus. E todos esses assuntos que são legais, são bons, são, de novo, secundários, estão ali no canto. Não é o assunto central, nem o assunto frequente. Eu prego, o pastor vai e prega sobre a nossa vida, melhorar nosso relacionamento, mas isso não é o assunto central e frequente. O problema é frequência, o problema é o foco, é a ênfase. Veja, como eu falei o teste, lê lá, apóstolo Pedro, lê lá o apóstolo João, lê qualquer das cartas de Paulo, vê qual era o foco, vê se ficavam falando de coisas terrenas o tempo todo. Pelo contrário, eles falavam contra isso, contra. O apóstolo Paulo até fala lá a Timóteo: quem busca riquezas cai em uma armadilha e submete a si mesmo a torturas, a sofrimentos desnecessários. Então, queridos, o que se pregava? Pregava o evangelho, falava sobre Deus, fala sobre contra o pecado, fala curas e bênçãos, etc. Acontecem quando e se for da vontade de Deus. Não é a busca prioritária nem primária. O assunto e o espírito da mensagem. Qual que é o espírito quando você lê? Você tem que captar, irmãos, você discernir o caminho, qual o espírito que você está sentindo o apóstolo pregar. O objetivo, o assunto. O espírito é um espírito raivoso, como às vezes a gente vê, uma raiva, que às vezes você vê, o povo do mundo é isso e aquilo. É um espírito terreno, só buscando coisas terrenas. É um espírito político, pegando a mensagem e querendo jogar tudo para o lado político. É um espírito de entretenimento. A pessoa sai toda leve, toda alegre. Tudo bem, muitas vezes sai assim, irmãos, mas não é para isso que a gente vem para a igreja. Qual o objetivo da gente vir para a igreja? Tem que ser falar sobre Deus. Qual o espírito que está sendo desenvolvido? Só para você ter noção, tem um pregador aí, um expoente, muito famoso, desses assim, uma doutrina perfeita, etc. E numa entrevista, irmãos, ele falou literalmente, se entrasse um ladrão na casa dele, ele pegaria a arma dele e daria um tiro. E ele falou com todas as letras: eu não daria um tiro na perna, eu daria um tiro na cara. Ele falou assim: eu daria um tiro na cara para matar. Olha, irmãos, olha o espírito da pessoa. Então, esse tipo, você vê que o evangelho parece que não entrou para dizer uma coisa dessa, irmão. Isso não é um escorregão. É algo que está sendo. Uma pessoa que prega o tempo todo e fala uma coisa dessas. Aí depois, olha o que o Jesus diz. Será que Jesus vai dizer o que para essa pessoa quando chegar lá em cima? É complicado. Então, qual o objetivo, queridos, quando a gente vem em uma igreja? Qual é o objetivo? É se alegrar, é se entreter, é massagear o ego, é buscar formas de vencer na vida. É esse o objetivo? Ou é cultuar a Deus? Ou seja, o objetivo sou eu ficar alegre, minha autoestima ficar boa, eu vencer. É eu. É uma eu-igreja. É tudo eu. Pô, cadê Deus? A igreja não é um lugar para cultuar a Deus, não é servir a Deus, não é para Ele. A gente vem aqui, por isso que chama culto, a gente vem cultuar Ele, é para Ele isso aqui, irmãos. A gente recebe, a gente é edificado, de novo, mas o principal, que Jesus diz, buscai em primeiro lugar. Deus não quer que seja o segundo nem terceiro, porque isso traz problemas. Não é porque Deus precisa ser o primeiro, porque nós precisamos que Ele seja o primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso em tudo. E nem na igreja está se buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nem na igreja devia ser a única coisa a se buscar. Mas hoje não é nem a única e muito menos a primeira.
Então, queridos, como Jesus diz, muitos dirão, são muitos dizendo, muitos, uma massa maior ainda está seguindo esses milagres, essas profecias e essa expulsão de demônios. O que Jesus diz sobre esses muitos? O caminho é largo que leva para a perdição. O caminho é largo. Agora, o caminho que leva até Deus é uma porta estreita. O caminho é apertado. E poucos o encontram. Poucos encontram, porque poucos desejam isso verdadeiramente. Deus, queridos, ele sempre trabalha com remanescente. Veja Noé. Só tinha ele e a família dele. Na época dos profetas, se você for ler os profetas, todos os profetas eram ridicularizados. Pouca gente seguia eles. Pouca gente. Os profetas que o povo seguia, que eles ficavam falando, olha, você vai ter vitória, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos, está tudo bem. Então, o que é que atraía pessoas? Nós vimos aqui, profecia, cura e exorcismo. É o que atraía. Não era Deus ou o conteúdo sobre Deus. Eram coisas que elas receberiam. Era em manifestação de poder, não é transformação de vidas. Temos que decidir o que nós queremos. Decidir o que queremos quando vamos a uma igreja. O que você quer quando vai a uma igreja? Eu quero um entretenimento. Quero uma estrutura. Quero bandas cheias de instrumentos. Quero sentir emoções. Eu quero que fale de conquistas. Eu quero que massageie meu ego, que eu tenha mais autoestima. Você quer tudo isso ou quer Deus? Ou quer o Evangelho? Claro que se puder ter essas outras coisas, como eu falei, o Evangelho oferece isso, mas de novo, secundário. Mas importa o que realmente estamos buscando quando a gente vem à igreja. O que realmente a gente está buscando? É Deus? É a palavra de Deus? Porque muita gente, querido, de novo, Jesus fala muitos, se tiverem essas coisas, entretenimento, estrutura, boas bandas cheias de instrumentos, falando de conquistas, massageia o ego e sentindo emoções, essas 6 coisas, a pessoa entra, sai, esse culto foi maravilhoso. Teve essas 6 coisas. Ou seja, o que Deus diz, não reconhece os meus caminhos. Porque tudo isso não é evangelho. Isso você pode encontrar em 1000 lugares. Agora, o que é o evangelho, irmãos? É isso. Entretenimento, estruturas, bandas, emoções. Se puder ter isso também, ótimo. Mas olha só, a igreja, reconhecidamente na história, mais cheia de Deus, mais cheia da presença de Deus, com o ensino mais perfeito, que é a igreja primitiva, é a igreja dos apóstolos, me diga, irmãos, tinha entretenimento? Não. Tinha estrutura? Não. Se reuniu nas casas ou mesmo nas cavernas, que eram desse. Tinha estrutura? Não tinha. Tinha banda cheia de instrumentos? Não tinha nenhum instrumento. Falava de conquistas e autoestima? É só ler aqui de novo. Pode ler. De vez em quando passa isso, mas bem de vez em quando. Ou seja, não tinha nada disso que as pessoas buscam em uma igreja. Não tinha nada. E era a igreja mais cheia de Deus. Mas tinha o que, irmãos? O que tinha, então, para atrair as pessoas? Tinha Deus e a sua palavra. Só, entre aspas, isso. Só tinha isso, não tinha mais nada. Nada. Deus e sua palavra. E por que as pessoas iam com tanta alegria? Porque queriam Deus e a sua palavra. Era isso que elas queriam, não estavam buscando outra coisa. Eu quero Deus e a sua palavra. Cheguei lá, foi pregado Deus e foi pregado a sua palavra. Caramba, que culto maravilhoso. Olha, foi a palavra de Deus exatamente como ela está nas Escrituras, exatamente exaltando a Deus, exatamente falando dele, nos levando para ele, falando sobre a nossa transformação, quanto nós devemos ser imitadores de Cristo. Cara, é isso que eu queria. E é isso que eu recebi. Que igreja maravilhosa. Era só o que tinha, e era só o que queriam, e era maravilhoso. Porque as pessoas vão ao culto e esperam algo maravilhoso. Poxa, eu vou ao culto, quero algo maravilhoso. Mas se elas chegam e só, entre aspas, só ouvem a palavra de Deus, hoje foi normal. Foi lá, ensinou lá. Então o que é maravilhoso para essa pessoa? Não é a palavra de Deus?
Mas não deveria ser a palavra de Deus, o que é maravilhoso, o que é que a gente foi buscar, e é o que Jesus veio trazer. Jesus veio do céu para trazer essa mensagem para a gente, e morrer na cruz por nós. E se essa mensagem não aquece o nosso coração, o problema está na mensagem ou o problema está em nós? Estamos buscando outras coisas que não Deus e sua palavra. De novo, Deus diz, vocês não estão reconhecendo os meus caminhos. Os meus caminhos. O que você chama de tesouro? Que Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então o que você chama de tesouro? Uma igreja que é um tesouro, uma pregação que é um tesouro. É segundo a palavra ou é uma coisa que se prega o que eu quero? Porque tem isso, irmãos. As igrejas muitas enchem por quê? Porque pregam o que as pessoas querem. Não necessariamente o que Deus quer. E o que Deus quer é o quê? Pregar exatamente como está aqui. E como eu falei, faça o teste. Pode fazer um teste na sua casa. Leia 3 capítulos de um, 3 capítulos de outro, depois ouve. Você vai sentir, você vai ver que o espírito é diferente, o assunto é diferente. Muitas vezes não se aborda as mesmas coisas. E o que foi dito, tem até o verso aqui, que eu citei na última mensagem, que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, não suportarão, é chato, não teve muita graça, né? Não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, elas querem ouvir, mas querem ouvir o quê? Sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si. Então são mestres, são pessoas que conhecem as Escrituras, cheias de conhecimento, cheias de oratória. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então, pregando o que a pessoa quer ouvir, pregando o que as pessoas querem ouvir, você enche. Porque está pregando o que ela quer ouvir. Se ela quer ouvir, sente coceira nos ouvidos. Mas é o que Deus quer que seja ensinado? Esse é o ponto. Querido, desde pequeno, eu vou para a igreja com um único objetivo. Olha, por favor, fale-me sobre Deus. Fale-me sobre Deus. Porque não tem outro lugar. Onde que eu vou ouvir falar sobre Deus? Eu vou na escola, falar sobre isso. Na faculdade, eu vou falar sobre Deus. Eu vou... Onde que eu vou falar? Se não, na igreja. Então, fale-me sobre Deus. E esse tem que ser o objetivo. Sobre conquistas, autoestima, prosperidade, vitória. Que bom, pode ser de vez em quando. Mas isso eu posso também captar em outros lugares. Agora, sobre Deus é só na igreja. Só na igreja. E o que eu quero é Deus. O que eu como quero é Deus. E o que nós podemos como igreja e devemos como igreja querer é Deus, irmãos. A gente passa a semana toda ouvindo muito pouco sobre Deus. Muito pouco. A gente está trabalhando, a gente está vendo TV, vendo documentário, fazendo coisas, mas sobre Deus é muito pouco. E na igreja, aí chega na igreja, vai ouvir falar sobre ele? Não, vamos falar sobre conquista, vitória, sobre como você ter melhor isso, melhor aquilo. Dá licença. De vez em quando, vá lá. Mas, de novo, qual que é a ênfase? Qual que é a frequência? Olha só, queridos. Vou pegar umas frases do Søren Kierkegaard, que eu estava lendo. É um filósofo dinamarquês, e ele falando em 1855. Quase 200 anos atrás. 150, 170 anos atrás. 1855. E essas pessoas muito intelectuais, eles vão percebendo onde as coisas, a direção que as coisas estão indo. Olha o que ele fala, queridos. Ele vendo a igreja se transformar, indo na direção do ser humano. Se pregar o que o ser humano quer ouvir, não o que Deus fala e quer falar. Olha só. É tudo citação dele, tá? Fazemos a nossa própria vontade. Olha só. Como ele viu a coisa mudando. A gente faz a nossa própria vontade, mas de tal maneira, atrelando a isso o nome de Deus, aí eu consigo o que eu quero e o meu querer se torna culto divino. O meu querer vai se tornando culto divino. Por quê? Porque eu atrelo a isso o nome de Deus. Eu falo sobre Jesus, ponho Deus nisso e aí vira culto divino. Com isso nós fazemos com que seja religião a satisfação dos desejos das pessoas. E por que isso é feito? Aí ele fala, por que isso é feito? Porque desta maneira
a gente ganha em massa as pessoas, lucra com isso, e os homens são então trazidos para dentro da religião. A gente ganha com isso as pessoas para a religião, mas o céu a gente não ganha com isso. Porque está parando de falar de Deus, está parando de falar da vontade de Deus, é tudo ser humano, é tudo. E aí ele fala, isso se transforma numa espécie de guloseima infantil que de jeito nenhum é o cristianismo do Novo Testamento. Aí ele fala, torna-se finalmente uma nova espécie de entretenimento. Uma nova espécie de entretenimento. As pessoas muitas vezes vão para a igreja para se alegrar, para sentir emoção, como se estivesse num parque de diversões. E o foco não é realmente Deus e como Ele ensinou. É um novo entretenimento. Nova forma de se divertir. Aí, queridos, essa aqui que ele falou para mim, olha, a melhor descrição do cristianismo moderno que eu já ouvi. A melhor que eu já ouvi. A leitura, como é um texto, né, não é tão bom para falar, então vou aqui explicar o que ele falou. Ele fala assim, Deus, a característica de Deus, tem duas características muito evidentes e simples de Deus. Deus, ele é abençoador e Deus é um modelo para nós. Por isso que a Bíblia diz, sede imitadores de Cristo. Ele é um modelo perfeito, é o ser humano perfeito, Jesus aqui na Terra. Né? Ele é o ser humano perfeito, a gente precisa imitar como ele falava, como ele tratava as pessoas, como ele amava, como ele cuidava do ser humano. Ele é o nosso modelo, nosso exemplo maior, certo? Ele é o abençoador e é o modelo. Só que o modelo foi sendo deixado de lado, Jesus como modelo foi sendo deixado, e ficou apenas o abençoador. Ficou só o Deus abençoador. Então, se esqueceu desse aspecto da imitação, sermos imitadores, e enfatizou-se apenas os seus benefícios. E aí ele fala, é como se a nós fosse ensinado um exemplo de generosidade. Olha aqui, ó. Vou trazer aqui esse irmão, aqui, como se trouxesse aqui uma pessoa. Essa pessoa é um exemplo de generosidade. Ele faz obra social, ele acolhe os pobres, ele dá parte do seu salário ajudando pessoas. Só que aí, em vez de a gente pegar esse irmão como exemplo de generosidade, pelo contrário, termina o curso, vem todo mundo o quê? Pedir dinheiro para ele. É isso que a gente está fazendo com Deus. Esquece ele como um exemplo a ser seguido e só quer usufruir das bênçãos que ele pode nos dar. Aí ele diz, o modelo se foi. Olha, em 1855, só olha aqui que ele diz, o modelo se foi, o exemplo. Os apóstolos como modelo se foi. A igreja primitiva como modelo se foi. Isso em 1855. E as pessoas vão para a igreja, nossa, hoje eu vou para a igreja porque eu quero aprender a ser como Jesus. Ele é o meu modelo, ele é o meu exemplo. Eu tenho tanta coisa dentro de mim para mudar. Tanta coisa que eu quero fazer à vontade dele, ser uma pessoa melhor. Tanta coisa que eu quero agradar a Deus. Gente, eu preciso agradar mais a Deus. Eu preciso aprender mais a palavra dele para transformar meu coração. Porque eu sou muitas vezes uma pessoa difícil. Eu sou muitas vezes uma pessoa dura. Muitas vezes eu preciso aprender a ser mais generoso. Preciso ser mais paciente. Eu preciso ser mais calmo. Eu preciso me comunicar melhor com as pessoas. Eu preciso perdoar mais fácil, porque eu tenho um coração duro para perdoar, que vocês nem sabem. Olha, eu vou para a igreja porque eu quero aprender com o modelo, com o meu exemplo, com Jesus que amou os seus até o fim. Como Jesus tratava o pecador, como ele era paciente, tolerante, como Jesus era misericordioso. Eu vou para a igreja para isso, porque ele é o meu modelo. A gente vê isso, irmãos. O modelo se foi. Se foi. Eu vou para a igreja para quê? Eu vou hoje para a igreja porque eu quero colocar minha oração, quero que Deus me abençoe, eu quero ter um bom ano, eu quero, conquistas, eu quero que minha carreira ganhe uma promoção, tudo isso pode, irmãos, mas não pode ser essa característica de Deus. Esquecer a outra. E esquecer a outra, que a Bíblia diz, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então a gente vem para a igreja, eu preciso aprender com ele. Aprender com ele a viver. Eu não sei. Não sei. Eu erro o tempo todo. O tempo todo. E a gente vem para a igreja para quê? Para Deus nos abençoar? Essas bênçãos vão todas escorrer pelos nossos erros, irmão. Vão todas escorrer. São coisas pontuais que não resolve a causa.
É aquilo. A pessoa está tendo dor de cabeça todo santo dia, vou tomar uma Novalgina. Esse que é a bênção. Resolve coisas pontuais, mas e a causa? A causa somos nós, irmão. Nós somos caídos, nós somos pecadores, nós erramos o tempo todo. As bênçãos que você receber, se não aprender com Jesus, vão todas escorrer por nossos erros. Tudo escorrer. E a gente vai machucando pessoas, machucando a nós mesmos, prejudicando nosso relacionamento, nossa saúde mental, nossa psicologia. A gente vai trazendo a vida ficando pesada e difícil. Por quê? Porque a gente não aprende com Jesus. E foi ele que disse: aprendei de mim. Aprendei de mim que sou manso. Aprendei de mim. Hoje a gente, o ser humano hoje não sabe ser manso. Por quê? Porque não aprende com Jesus, não vai para a igreja para isso. Como é que alguém vai ser manso? Se vai para a igreja, não vai para a igreja para isso, e quando vai ainda encontra gente raivosa no púlpito. Tem pastores aí que, pelo amor de Deus, o cara parece estar numa guerra lá, cheio quase que com ódio. O pessoal do mundo está dizendo: esses aí seguem, parece que o Jesus do mal. Tanto que vê o pastor, o cara esbravejando e falando contra isso, contra aquilo outro. Então, ele é o nosso modelo, queridos. E olha que coisa linda que o Soren Kierkegaard disse em 1855. Olha isso, irmãos. Você não pode alterar o Evangelho. Não pode alterar o Evangelho. Nem mesmo para ganhar um único discípulo. Você não pode alterar o Evangelho para conquistar 1000 pessoas, uma massa. Você não pode alterar o Evangelho, não pode, porque senão você não vai estar alcançando essa pessoa para o Evangelho, vai estar alcançando para essa outra coisa que você acabou de criar, que é muito mais satisfatório para o ser humano caído. O Evangelho é duro de ser recebido, irmãos. Por isso que mataram Jesus. Mataram ele por quê? Porque ele ficava falando sobre conquista, vitória, a sua autoestima. Deus vai só te abençoar. Deus vai te abençoar, irmão. Você vai ser um cristão. É isso que ele falava, por isso que mataram Jesus, né? Porque ele falava sobre isso, ninguém gostava disso. Não, porque ele confrontava, porque ele falava o Evangelho. Então a gente não pode alterar o Evangelho para ganhar nenhuma alma. Nada, porque não vai estar ganhando a alma para o Evangelho, está ganhando a alma para essa outra coisa que foi criada aqui. E temos que ter cuidado com essa inversão de culto que eu estou falando. As pessoas vêm para ser abençoadas para a igreja. Então elas vêm por elas mesmas, não para cultuar a Deus. Eu venho para ser abençoado. Está vindo por quem? Por ela, não para cultuar a Deus. Eu venho para a igreja para Deus me agradar, não eu agradar a Deus. Eu venho para Deus atender ao pecador, e não o pecador atender a Deus. Você inverteu tudo. Não é eu cultuar a Deus, é quase que Deus me cultuar, atendendo a tudo que eu quero. Não é culto a mim, é culto a Deus. Tem algumas músicas, às vezes eu ouvi na rádio, coisa, irmãos, eu fico incomodado. E a gente não percebe, porque é claro, é difícil perceber. Eu não estou falando de uma música específica, mas muito mais do que eu estou falando, é mais de ênfase, é de frequência. Tem música que parece que eu estou me louvando. Tem música que a gente vê que estão sendo criadas e parece que a gente se louva. Por exemplo, um exemplo, essa música é bonita, tudo, não tem nenhum problema assim, nessa música específica, só vou citar. Mas eu estou falando a frequência que é tudo isso. Aquela música: Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Show. Deus me ama. Imagina, só cantando Deus me ama, Deus me ama. Eu estou louvando a mim. Essa música não tem problema, não estou falando dessa música, ela é linda e tem que ser cantada. Mas se soma essa, e outra, e outra, e outra. Aí chega a pregação, de novo, a pregação é sobre mim. A música é sobre mim. A pregação é sobre mim. A oração é sobre mim. A bênção do pastor é sobre mim. Meu Deus do céu, obrigado, me cultuaram. Me cultuaram. Deus me ama, é tudo para mim, Deus faz tudo para mim. Vamos orar, Deus faça para mim. E a pregação, Deus vai fazer para você. Então eu louvo para mim, a pregação é dizendo que vai ser tudo para mim, a oração vai ser tudo para mim, ótimo, cultuei a mim. Uma igreja, uma egolatria. Então, queridos, a quantidade de músicas assim, a quantidade de pregações, a gente tem que sentir o espírito da coisa, é por Deus que está sendo feito ou por nós. Porque parece que essas músicas estão louvando a mim, tudo feito para mim. Isso vai atrair pessoas? De um monte. Está sendo feito para ela. Tudo falando sobre ela, louvando a pessoa, louvando a ela. Está aqui a pessoinha, sofrida na vida, no mundo. Você louva ela, prega para ela, ora para ela, abençoa para ela, a pessoa, isso é o lugar que eu quero. Então está faltando uma coisa, né, Deus?
A gente precisa reaprender a cultuar a Deus. Isso não é força de expressão. Não é. Em 1855 não era força de expressão. Quanto mais agora. A gente precisa reaprender a cultuar a Deus. A gente tem que vir para a igreja por Deus, não é por mim. Não é por mim, eu vou para a igreja porque Deus proteja minha família, abençoe minha família. É claro que sim. Eu vou pelos meus filhos, claro. Eu vou para Deus proteger minha carreira, guardar minha saúde. Eu preciso da proteção dele. Eu preciso, irmãos. Vocês também. Todos nós precisamos. Se Deus não nos guardar nesse mundo mal, meu Deus, joga a toalha, né? É o fim. Claro que tudo isso nós recebemos. De novo, Deus é abençoador. Só não podemos esquecer que o objetivo principal é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós fazemos isso, queridos, é o segredo. As demais coisas serão acrescentadas. Só que as pessoas vêm buscando o quê? As demais coisas. E aí elas recebem ou não essas demais coisas e deixam Deus de lado, o reino de Deus em segundo, terceiro, quarto lugar. Não, é bem claro que Jesus ensina. Busca o reino de Deus. Irmão, se tiver uma pregação aqui, 1 mês de pregação aqui, 3 meses de pregação aqui sobre o reino de Deus e a sua justiça, você vai dizer, olha, que maravilha. Pregou exatamente o que Jesus disse para pregar. Em primeiro lugar é o reino de Deus e a justiça. Esses 3 meses eu fui abençoado, porque eu aprendi sobre o reino de Deus, aprendi sobre a sua justiça. Ele é o rei, ele é o justo, ele precisa ser glorificado, ainda mais na igreja. Ele precisa ser glorificado, irmãos. Não podemos abrir mão disso. Eu não vou abrir mão disso. Ele precisa ser glorificado. É para pregar sobre o reino e a sua justiça, em primeiro lugar. E aí o segredo, mas aí não vai falar sobre as conquistas, não vai falar sobre a cura, sobre a vitória, sobre relacionamento. Irmão, se a gente pregar sobre isso, Jesus prometeu o que vai. Ele prometeu, não sou eu, não tem nada a ver com isso, foi ele que falou. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Deus prometeu na pessoa de Jesus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Porque a gente foi fiel em glorificar Ele. A gente tem que saber o que a gente quer buscar. Busque a Deus, que as demais coisas vão ser. A gente tem que fazer isso por fé. Mas, pastor, se não pregar sobre conquista, sobre entretenimento, as pessoas têm uma vida pesada, precisam. Sim, meus irmãos, isso vai ser recebido da parte dele, mas ele pediu para a gente cultuar ele, porque esse mundo está faltando falar de Deus, faltando glorificar ele, porque estão glorificando só as pessoas. Vamos glorificar a Deus. E ele prometeu, e eu acho que ele vai cumprir, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Então a gente vem aqui para quê, irmãos? Para cultuar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para glorificá-lo, para crescer nele. Ponha isso como prática. Hoje eu vou para... Olha, todo domingo, de agora em diante, faça esse teste. Eu vou para a igreja, eu vou para cultuar a Ele. Não precisa falar nada sobre mim, não precisa... Não, eu quero falar sobre Ele. Olha, pastor, pregue sobre Deus. Sobre Deus. O seu reino é... Pregue isso, pastor. Eu quero aprender sobre Deus. Sede e fome de justiça. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero aprender como era Jesus para poder imitá-lo. Como Jesus tratava as pessoas. Como Jesus pensava. Como Jesus se relacionava. Eu quero aprender isso, pastor. Me ensina isso. Me ensina a palavra. Me ensina o que Deus fala. Me ensina isso. Quero aprender sobre Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Essa é a minha honra. Esse é o meu privilégio. Aprender sobre Ele e ser parecido com Ele. Faça esse teste. Eu vou para a igreja, olha, esse domingo eu vou para a igreja, olha, o reino de Deus vai ser anunciado, eu vou e quero ser parecido com Ele, e eu vou glorificar Ele. Mesmo se a pregação for meio xoxa, de vez em quando vai acontecer, irmãos, mesma coisa, mas o meu culto a Ele não vai ser não, eu vou cultuar a Deus. Porque, irmãos, olha só, se você veio, o louvor foi mais ou menos, a pregação foi mais ou menos, beleza, mas você cultuou a Deus. Ele não disse que estaria onde 2 ou 3 estivessem presentes? Ele esteve, ele veio. Jesus disse que ele viria, ele veio. E você cultuou a ele, Jesus. A pregação hoje talvez foi mais para outras pessoas, isso não era tanto uma necessidade minha. O louvor não foi tanto a música que eu prefiro, mas você veio e eu estou aqui cultuando a ti. E Jesus, eu quero sair daqui um pouquinho mais parecido contigo, porque eu estive na sua presença. E eu sei que o Senhor está tocando no meu coração. E eu quero esse toque.
Eu quero estar junto a Ti, eu quero Te glorificar, Jesus. Eu vim aqui para você, o Senhor se sentir amado. A gente só vem para se sentir amado, isso é tudo para nós. Eu vim para me sentir amado, tudo bem, você vai se sentir amado, e a palavra o tempo todo falando que Deus nos ama. Agora eu também quero que Deus se sinta amado, porque eu vou amá-lo nesse domingo de manhã. Eu vou amá-lo. Eu vou transmitir esse amor meu por Ele no louvor. Eu vou transmitir esse amor por Ele na minha oração baixa aqui, no meu coração aqui. Eu vou estar concentrado nele, falando: Senhor, eu te amo. Eu quero que o Senhor se sinta amado, porque o Senhor é amado por mim. Eu te amo, Jesus. Aí você cultua a Deus. Aí, meu irmão, você buscou em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Você não fez uma oração pedindo nada. Não pedi nada, o pastor não orou nada, pregação foi só sobre o reino. Foi nada sobre o meu problema. Nada. Nada sobre o meu problema. E o problema é grave. E não foi nada sobre o meu problema. E tem gente que vai sair como? Ah, não teve pregação sobre o meu problema? Pronto, perdi meu tempo. Estou com o meu problema grandão lá fora, perdi meu tempo. Esse é o pensamento mundano e o pensamento egoísta. Agora, se eu pensei: olha, eu fui à igreja, estou com um problema gravíssimo, não sei como resolver, não sei, estou perdidaço, fui para a igreja, cultuei a Deus, adorei a Deus, a pregação não foi nada sobre foi sobre o reino de Deus. Olha que maravilha, Deus é rei, Deus é soberano, Deus é todo poderoso, Ele merece, seja glorificado. E você sai sem nada ter sido resolvido o seu problema, você só cultua a Deus e você sai maravilhado. Irmãos, Deus olha isso do céu e olha para o seu problema e fala: eu vou dar um jeito nisso. Ele me glorificou. Ele foi lá, não foi por ele foi por mim. Cara, com um problema desse, ele foi por mim. Ele foi por mim e me amou. E Deus falou: e eu me senti amado porque Ele realmente me amou. Ah, esse problema dele agora é meu. Esse problema agora é meu. O que queremos, queridos? O que queremos quando vamos à igreja? O que queremos? O que vai nos satisfazer se a gente entrar aqui e receber essa coisa? Pensa, que se eu for à igreja e recebi isso, eu fiquei satisfeito. A gente tem que saber, é a palavra de Deus? Você recebeu a palavra de Deus? Pronto. Mas, queridos, até essa pergunta, o que me satisfaz, já está errada. Já está errada. Não é pensar o que me satisfaz quando eu vou para a igreja. Não é a mim que tem que ser satisfeito, é Deus que precisa ser satisfeito, queridos. É Deus que precisa ser satisfeito com a sua vida. Não é: deixa eu ver se Deus vai me satisfazer hoje. Vamos ver se Deus hoje... Vamos ver, Deus, eu estou aqui, vamos ver se você... Não, meu irmão, não é Ele que precisa se provar, é você que tem que se manifestar agradável a Ele. É Ele que precisa ser satisfeito, Ele que precisa ser adorado, Ele que precisa ser glorificado. Então essa pergunta: o que me satisfaz na igreja? Já está errado. Já partiu errado, não. É o que satisfaz a Deus. No louvor, na pregação e em mim. O que vai acontecer no meu coração, na minha mente, que vai agradar a Deus? É eu ficar reclamando: a pregação foi mais ou menos. Eu ficar no louvor, olhando a música, não tocou muito bem, não. Não, essa música aí, mais ou menos. Essa é a sua atitude? É isso que você vai oferecer para Deus? A gente vem para cá para oferecer algo a Ele. O que nós vamos oferecer? Tal louvor, pode ser nem uma música que você não conhece, ou não é tanto, uma que você prefere, mas olha, é para Deus, eu vou me encher de energia e vou louvar a Deus. Essa música não é tanta do tipo que eu gosto, mas Senhor, seja louvado, seja glorificado. Essa pregação talvez nem seja para mim, porque a pregação pode ser para um irmão do lado que está com uma outra questão, precisa aprender uma outra questão, mas Senhor, glória a Deus pela Tua palavra que ela está sendo pregada. Enfim, irmãos, nós satisfazemos a Deus. A gente vem para a igreja, né? O que me satisfaz? Não é essa a pergunta, é o que vai satisfazer a Ele na minha vida hoje. O que vai satisfazer a Ele na minha vida hoje, na minha postura hoje, na minha oração hoje, no quanto estou prestando atenção à Sua palavra hoje, no quanto estou deixando meu coração aberto. Queridos, Deus quer a palavra dele pregada e quer pessoas transformadas. E a pergunta é: nós somos pessoas transformadas? Somos pessoas transformadas? Ah, pastor, em parte ou um pouco. Ótimo, então você já tem um bom motivo para buscá-lo todo domingo.
Senhor, eu fui transformado em muita coisa, mas faço, olha, Senhor, tem muita coisa que eu preciso ser transformado. Então venha, queridos. Venha desejando isso. Eu preciso imitar a Cristo. Eu preciso do exemplo dele, do modelo que ele é, eu preciso aprender. Porque a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus. Todas as coisas... Vamos ficar de pé? O que a palavra diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem é... já sei, pastor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos para o verso mais memorizado, certo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já sei, pastor, esse bem é minha carreira progredindo, eu receber bênçãos, eu ter uma poupança, chega. Vai dizer logo em seguida. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para serem conformes à imagem do seu Filho. É isso que Deus chama de bem. E tem coisa melhor se a gente for parecido com Jesus, queridos. A nossa vida vai ser plena, porque tem gente bilionária que a vida está vazia ou que toma 1000 antidepressivos. Agora, se a gente for parecido conforme a imagem do seu Filho, e todas as coisas estão cooperando para isso, para a gente aprender, aí esse é o maior bem. Nós sermos como um modelo. O modelo se foi, ficaram as bênçãos e as pessoas se entupindo de antidepressivo e a vida sempre correndo atrás, sempre nessa luta. Não. Vamos ser parecidos com Jesus. Vamos buscar isso. Vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nessa igreja aqui, Senhor, a gente tem até mais do que a igreja primitiva, em termos de estrutura, em termos de um ar-condicionado que eles não tinham, um louvor muito bom, mas, Senhor, nós queremos o que eles tinham sempre, a Tua palavra, e o Senhor presente. É tudo o que necessitamos, é o principal. Pedindo a Tua graça, Senhor, que o Senhor nos toque no nosso coração para desejar a Tua palavra, como a Tua palavra diz, como as corças anseiam por ela. Buscarmos de todo o coração a Ti, ao Senhor. E todo domingo, Senhor, o Senhor sair daqui cultuado por cada pessoa. Senhor, nós saímos daqui com o Senhor adorado, o Senhor amado, com toda a postura nossa, com cada atitude, cada pensamento voltado só para isso, te cultuar, só para te cultuar, colocando o Senhor em algum momento da nossa vida em primeiro lugar, porque no corre, no dia é tão difícil, Senhor. O Senhor sabe, é muita coisa, é muita responsabilidade, muita pressão, muitas atividades para fazer, é coisa demais. Mas tem um momento que a gente pode colocar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor, e não nós, de novo nós, não, o Senhor. E queremos te dar isso, Senhor. Queremos te dar cada domingo essa hora que seja para o Senhor, só para Ti, para Te adorar, para Te fazer sentir amado, nós Te amarmos. Porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor já nos ama, já recebemos tanto da parte de Ti, continuamos e vamos receber ainda mais. Nos ajuda a Te oferecer algo melhor, Senhor. Nos ajuda a Te oferecer o sacrifício de louvor, de lábios que Te adoram. Nos ajuda a Te entronizar em meio aos louvores. O louvor seja algo de todo o coração, desejosos por Ti, amando a Ti, esquecendo de nós, esquecendo dos problemas, esquecendo de tudo. Seja com um pedacinho do céu em que a gente adora o Senhor junto com os anjos. Porque se nós formos cultuar a Ti, os anjos vão vir, vão cultuar conosco. Nos ajuda a cultuar a Ti, Senhor. Essa inversão de culto não acontecer aqui. Não. É para Ti. E a pregação para Ti. Vamos falar do Senhor. O assunto que seja uma alegria para nós. Vamos falar do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai. Falar sobre o Senhor, o amor das nossas almas. Falar sobre o Senhor, saber um pouco mais de Ti. Querer aprender um pouco como Te agradar, como se satisfazer. Faz isso, Senhor, em cada pregação. E nos ensina. Tira toda a dureza de coração, tira todo pensamento autocentrado, nos ajuda a pensar em Ti. Porque quando a gente sai desse pensamento autocentrado, a gente sai um pouco dos problemas e vai se encontrar contigo. O Senhor se faz presente, então a gente precisa se encontrar com o Senhor aqui.
E que aí, Senhor, o Senhor, na tua misericórdia, sabemos que cultuando o Senhor assim, o Senhor vai ter, mesmo se nessa uma horinha só a gente esquecer dos problemas, o Senhor não vai esquecer nunca deles. O Senhor vai nos ajudar. Nos ajuda, Senhor, a te cultuar, para que o Senhor possa poder nos ajudar, nós não esquecendo de ti. Queremos, Senhor, ser pessoas diferentes. Queremos a nossa vida espiritual voltada para o Senhor. Não uma vida espiritual voltada para responder a problemas terrenos. Uma vida espiritual voltada para ti. E os problemas terrenos vão ser cuidados pelo teu amor. Senhor, nós confiamos em ti. Confiamos. Se o Senhor nos deu o seu único Filho, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Confiamos em ti as nossas vidas, Pai. E no mínimo, nessa uma hora e meia, 2, nós vamos te adorar. Senhor, nós vamos te adorar. Queremos te adorar. Esses são os seus caminhos. E queremos te adorar em primeiro lugar. Senhor, louvamos ao Senhor. Que o Senhor possa receber um pouco que a gente pode te oferecer, Senhor. É tão pouco. Mas que a gente possa te oferecer esse amor genuíno. Porque o Senhor é um Deus tão bom. Um Deus que deu a vida por nós. Hoje os 3 louvores foram sobre o Senhor na cruz. O Senhor estava lá padecendo por nós. E merece o nosso louvor, merece o nosso amor. Obrigado por ter nos amado, Senhor. Obrigado mesmo por ter nos amado. E que a gente possa responder esse amor um pouco que seja. Nem que seja por essas 2 horas. Que o Senhor saia daqui amado, Senhor. E a gente pensa, nossa, sair daqui não sair me sentindo amado. Não. A gente vai estar sempre amado, sentindo ou não, a gente sempre está amado. Não vimos na cruz, como é que a gente vai falar que não? Agora o Senhor, sim, talvez muitas vezes saia sempre, mas nós hoje, todo domingo, que a gente possa com o Senhor, Pai, o Senhor sair se sentindo adorado, amado, cultuado, e nós gratos por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Jesus, pela cruz. Obrigado por ter nos dado a vida, por estarmos vivos, por nossos pais, por nossos filhos. Obrigado pela nossa casa, pelo nosso alimento, pelas nossas roupas, Senhor, pelo nosso trabalho. Obrigado pelo quanto o Senhor nos salvou de problemas que nunca ficamos sabendo. Obrigado por nossa saúde. Obrigado porque nós temos um pouco de caráter. O Senhor nos ajudou a não sermos criminosos, pessoas ruins. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Não merecemos nada disso. E o Senhor nos deu gratuitamente. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus.